Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast Conversa, o vosso podcast de política. E hoje foi um amanhecer diferente, hoje foi um dia totalmente diferente daquilo que são os ânimos, aquilo que seria apenas mais um dia de trabalho. Não foi apenas um dia de trabalho, aliás, hoje estaria até para fazer uma carpool de manhã com uma temática totalmente diferente, e certamente não estaria se calhar com um semblante triste, não estaria certamente com uma atitude triste como estou hoje, e é impossível não estar de outra maneira diferente. Só mesmo quem não for humano, quem não tiver o mínimo grau de empatia no mundo da política pode estar de uma outra forma. Vocês sabem que eu guio o podcast Conversa, sempre lutei, sempre me dediquei para que houvesse bom diálogo, por isso é que o nome Conversa, apesar dos anos todos terem-se passado, continua a fazer sentido, porque estamos perpetuamente aqui numa conversa, mesmo que não sejam episódios de entrevista com alguém, continua a ser aqui uma conversa entre tu e eu aqui, e isso tem implicações, tudo isso tem um quê? Portanto, a minha vontade com o podcast Conversa sempre foi de vamos discutir a política, discutir a real política e não andarmos nestas coisas parvoíces do Burger Fest. Quer dizer, espera-se muito mais por parte de um político, por parte de alguém que quer ser Primeiro-Ministro num dia, quer ser Eurodeputado no outro, quer ser Presidente da República no outro dia e nunca sabe o que é que quer fazer, mas quer andar aí a viver à conta da política sem qualquer tipo de propósito. Espera-se muito mais de um líder partidário que consiga ler, perceber o que é que se vai fazer. Portanto, perceber que o Burger Fest que andou aqui a falar e anunciar nada tem a ver com hambúrgueres na Alemanha. Por isso, discutir esse tipo de política para mim não tem qualquer tipo de sentido, não tem valor nenhum, não tem nada, porque isso no final do dia muda zero naquilo que é o cotidiano das pessoas, zero. E pessoas como o Charlie são pessoas válidas, quer seja à esquerda, quer seja à direita, não importa qual é que é o espectro que assim o propaga. O que interessa aqui, nós temos que olhar para o Charlie, é um jovem que vive num tempo onde é apontado sempre que os jovens não votam, os jovens não se interessam por política, os jovens não querem discutir o futuro, os jovens não querem saber. Ele, mais os seus colegas, fazem um grupo, esse grupo ganha uma expressão nacional e internacional, porque depois o Turning Point acaba por ter outras ramificações e ter uma amplitude e um impacto a nível mundial, internacional, portanto não se cinge ao território norte-americano, mas afinal, como é de um espectro que eu não gosto, o A não gosta, o B não gosta, então já não pode existir. Portanto, vamos manipular informações, porque é aquilo que tem estado a acontecer agora compulsivamente, é um manipular de informações e de títulos, manchetes, de coisas que não têm lógica nenhuma. E devo-vos dizer que o trabalho do Charlie que ele desenvolveu, obviamente que não posso dizer que concordava com tudo aquilo que ele dizia, porque nem toda a gente é igual, e obviamente que todos nós temos posturas diferentes na vida, temos visões diferentes na vida, e aquilo que nós temos que pegar, e aquilo que a mim me inspirou no Charlie, foi justamente esta questão de vamos dialogar, vamos conversar. Eu já tive episódios da esquerda à direita, já estive em várias escolas, norte e sul do país, a discutir política, a falar sobre política, e isto a mim toca-me, porque hoje foi o Charlie, amanhã pode ser qualquer outro criador de conteúdo que tem o azar de da esquerda à direita
encontrar alguém que acha que aquela pessoa não tem direito de falar, de exprimir o que quer que seja. Eu já tive ameaças de morte, eu já tive esperas na faculdade, já tive esperas em percursos de caminho de casa para o trabalho, e sei o quanto isso nos impacta, o quanto nós ficamos a pensar, não apenas em nós, mas naqueles que nos rodeiam, na nossa família e tudo mais. E isso é algo que para mim tem que ter impacto. As pessoas têm que pensar, as pessoas têm que refletir o que é que nós estamos aqui a fazer, o que é que nós estamos aqui a querer fazer. E isso para mim, lamento, mas não dá. Porque no mundo em que nós estamos, ainda para mais hoje saiu um novo relatório que fala que as democracias estão em queda, estão a haver cada vez mais problemas com as democracias a nível mundial. É um facto, não há nada que não se saiba. Basta nós olharmos e vermos que damos por nós a dizer que há coisas da nossa infância, há coisas da nossa adolescência que se fossem hoje nem sequer podiam passar, não podiam existir e tudo mais. Então a pergunta aqui fica é, afinal havia mais liberdade antes ou agora? Agora é aquilo que eu gosto de chamar sempre a liberdade do gosto, que é isto nós podemos, isto pode ser, aquilo não pode ser, e portanto a liberdade de expressão é a liberdade de expressão, e depois consequência total para quem diz as coisas. E é isso que eu acho que falta a muita gente, é a noção de que para outras pessoas dizerem o que quer que seja, os outros não têm que ser silenciados. E isso, viver realmente a democracia, viver realmente a liberdade, é isso. É eu poder dizer o que eu quiser, com as consequências que disso advém, assim como o outro poder dizer. E não irmos por este insulto gratuito, que muita gente o faz e a única coisa que conseguem fazer é um insulto gratuito, e depois não são capazes de debater ideias. E era isso que quem, pelo menos, seguia o trabalho realmente do Charlie, conseguia-se perceber, porque ali era a vontade de debater. Aquilo que nós temos por parte do Charlie é sempre um elevar do debate. Obviamente, quando apareciam lá os chicos espertos e as chicas espertas, levavam o tratamento de espelho. Portanto, havia pessoas que entravam com a vontade de realmente vamos debater, eu tenho esta perspectiva, não concordo contigo, fica já este pré-aviso, mas vamos debater, estes são os meus argumentos, dá-me os teus, e como num bom duelo de esgrima, como num bom duelo de ténis, no final do dia, apertar as mãos e obrigado, foi um excelente jogo, diverti-me imenso. Porque é isso que se faz, é isso que se gosta. Aquilo que me atrai na política, sobretudo, é a capacidade de dizer aquilo que queremos e, no final do dia, discordamos. E, portanto, não estar na perspectiva de conversão, o que é que seja, mas sim de aprendizagem. Que eu acho que é isto que esta palavra, o aprender, o aprendizagem, falha para muitas pessoas, falha para muita gente. Não tem capacidade de ouvir o outro e aprender com o outro, mesmo que o outro tenha uma visão diferente. Porque nós aprendemos mais com os nossos adversários do que aprendemos com aqueles que são os nossos camaradas, companheiros, conforme vocês queiram chamar do ponto de vista das organizações dos partidos. E isso é algo que nós temos que olhar, devemos de olhar e perceber. Agora, tal como eu tinha dito no story ontem, tudo isto tem implicações e o amanhecer de hoje nos Estados Unidos é totalmente diferente de qualquer outro amanhecer nos dias que tivemos. Porque a partir de agora, o movimento MAGA ganhou um mártir. Quer se goste, quer não se goste. Portanto, se os democratas têm os seus mártires e endeusam os seus mártires, agora o campo do Make America Great Again, campo MAGA, conforme vocês queiram chamar, ganhou ele um mártir, e não é um mártir qualquer, é um mártir que
teve impacto e tem impacto a nível mundial. É um mártir que o próprio Donald Trump traz para ele próprio. É um mártir que se segue após a morte da Irina, portanto aquela ucraniana loira que foi assassinada por um homem que já tinha estado 14 vezes preso, e uma apatia enorme das pessoas que ali estavam circundantes da Irina e que não prestaram auxílio, olharam para o lado porque é muito mais confortável e não há empatia. Se eu pergunto honestamente se as coisas como elas estão hoje, se os tons de pele fossem diferentes, como é que seria hoje a narrativa e como é que estariam hoje as ruas americanas, as ruas europeias, e como é que estaria o Bloco de Esquerda cá em Portugal? E esse é o grande problema. É que por narrativas a cor de pele para uns é mais importante para outros. Para mim dá-me igual. Falei na altura do George Floyd quando aconteceu, falei de Black Lives Matter quando aconteceram, e sempre disse All Lives Matter, porque esse é o ponto. Para mim não importa quem faz o quê ou o que quer que seja. Para mim todos nós somos seres humanos, todos nós merecemos a dignidade humana, todos nós temos que ter direito às nossas coisas. É isso que muitas vezes faz falta no mundo de hoje. Pelo menos é assim que eu vejo as coisas acontecerem. Por isso, hoje sim, para mim é um dia muito triste, não por olhar para o Charlie como um mártir, não o vejo como tal, vejo sim como alguém que queria discutir ideias, queria fomentar o real debate, porque tal como ele dizia, quando... Isto é difícil, é difícil mesmo, ficamos aqui a repensar nisto. Ele dizia sempre que quando o debate desaparece, quando já não existe o caminho do debate, é quando começa a violência a tomar conta do assunto. E esse é um perigo. Porque enquanto nós conseguimos conversar com alguém, nós temos empatia, nós conseguimos ter respeito. Agora, quando nós não conversamos com o outro lado, quando odiamos o outro lado, então aí para nós aquela outra pessoa deixa de ser humana, essa componente humana desaparece, a capacidade de empatia desaparece, e é muito mais fácil nós fazermos atos questionáveis sobre isso. E é isso esse que é o perigo dos dias de hoje, é as radicalizações, são as polarizações que acontecem de parte a parte, e aqui a análise tem que ser feita nessa maneira. Agora, eu não consigo compreender os setores da esquerda celebrarem esta morte, celebrarem este assassinato. Não consigo entender, porque mesmo quando morreu Fidel Castro, quando morreu Álvaro Cunhal, quando morreu todas essas figuras que a mim não me dizem nada, porque não são pessoas que eu tenho como boas referências, ainda assim há que lamentar uma vida humana, há que lamentar as coisas, apesar destes casos que estou a falar de Fidel Castro e Álvaro Cunhal morreram, vamos dizer assim, de morte natural, portanto não foram assassinados, não foram alvos de um linchamento, o que é que seja. E portanto, isto para mim, hoje, como eu vos digo, é um dia um pouco mais complicado, sobretudo porque o Charlie fazia aquilo que eu também já fiz, aquilo que eu continuo a gostar de fazer, aquilo que eu gostava de ter mais tempo para fazer, e infelizmente não o consigo fazer. Portanto, era esta nota que eu vos queria deixar também, porque hoje foi o Charlie, amanhã pode ser outra pessoa qualquer, e como se costuma dizer, nas costas dos outros vemos nós as nossas. E portanto, é assim, quero agradecer também a todos aqueles que têm estado a apoiar este formato de carpool, enfim, aqueles que acompanham o canal há mais tempo sabem que estou neste processo das obras que já devia estar concluído, não está, portanto também isso para mim está a ser complicado de gerir,
mas cá estamos, firmes e irtos, como se costuma dizer, e portanto, obrigado a todos aqueles também que estão aí desse lado a dar a força, a dar o apoio. Sem vocês isto não tem qualquer tipo de sentido, não gosto de falar para paredes, não gosto de falar para uma sala cheia de ar, e portanto vocês dão importância, dão consciência àquilo que também é. Portanto, porque isto, volto a dizer, não é sobre o Cláudio. O podcast Conversa é um espaço justamente de conversa, de diálogo de uns com os outros, e enquanto quiserem debater, enquanto quiserem trocar ideias a favor ou contra, eu estou cá. Agora, não contem comigo para manipulações, não contem comigo para baixaria, como se costuma dizer, e para situações que são tristes, vergonhosas, como estamos a assistir. Obrigado, eu despeço-me com aquela amizade de sempre, obrigado por estarem desse lado. Como eu digo, e vocês sabem de cor, até lá tenham boas conversas, e já agora, viva a liberdade de pensamento, viva a liberdade de expressão e de pensar diferente. Um abraço.